A paróquia Santa Luzia da Cidade Nova está completando 30 anos de existência e eles têm um convite aqui muito bonito para que todos possam participar desse aniversário. Aqui nós temos, a partir de amanhã, domingo, dia 3, um programa extenso, semanal, dia 3, dia 10, dia 17, dia 23, uma celebração às 9h30, presidida por Dom Valmor, quando será ordenado o diácono Ricardo Barbosa Correia, lá na paróquia Santa Luzia, em comemoração, dentro dessa grande comemoração, dia 24, às 9 horas, será celebrada a missa pelo cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo e a primeira missa do Padre Ricardo, e dia 31, quando terminam as comemorações, Dom João Justino celebra a missa solene. Parabéns à paróquia Santa Luzia, Padre João de Deus Dantas, querido amigo, e todos os paroquianos que fazem desta comunidade paroquial uma comunidade cristã ativa e frutuosa. O nome do hotel que eu falei, que vocês, para participar desse voucher aqui, ter direito a esse voucher para um casal em noite romântica, uma diária de fim de semana, com o direito ao café, ao breakfast, né? É o Hotel Intercity, que fica na Raja Gabalha. Também aqui tenho 2 livros de membros do coral que vai cantar daqui a pouquinho. A da Ângela Cândido, um livro de poesia, Insônias, para aqueles que estão com insônia à noite, pode curtir uma poesia da Ângela Cândido. E a Chuva de Poesia de Kid Moreira, que é jornalista e trabalhou na Rádio Jornal de Minas, que era a rádio que antecedeu a Rádio América. Está cantando também aqui no coral Chuva de Poesia, outro livro de poesia, Kid Moreira. E agora nós vamos ouvir a atração musical, que é o Coral Luiz de Camões, com a música Coimbra. É um fado português que nós agora vamos conferir.
também Coimbra, onde os brasileiros estudavam antigamente direito, de modo especial. Nós vamos começar agora o número 71 do Papa Francisco, a exortação apostólica. O texto, eu acredito que não precisa nem ser lido, porque ele não apresenta, esse parágrafo 71, ambiguidades, no sentido de que se pode interpretar desse jeito ou do outro. O Papa fala sobre a cultura urbana e fala uma coisa que nós todos conhecemos, que a Sagrada Escritura, ela não tem nenhum preconceito contra a cidade, a grande cidade. Nós vemos presente na Sagrada Escritura, presentes relatos vários de evangelização em grandes cidades, como, por exemplo, Nínive. É bom lembrar Jonas. Nós vemos também que o Paulo apóstolo, principalmente nas cidades em torno do Mediterrâneo, ele lançou o seu evangelho em grandes cidades, como a cidade de Corinto, cidade de Éfeso e assim por diante, e culminando na cidade, naquele tempo, a capital do império, que era Roma. E o Papa Francisco vai lembrar que o Apocalipse faz a comparação da Nova Jerusalém como a cidade santa, como meta para onde peregrina toda a humanidade. Daí nós temos elementos que nos ajudam a entender a cidade como lugar onde Deus habita também. Porque normalmente nós costumamos identificar o evangelho, a evangelização, a tradição religiosa nos pequenos povoados, nas cidades do interior, no meio rural, que também tem toda a nossa admiração e muitas vezes em Belo Horizonte, por exemplo, mais da metade da população tem origem na pequena cidade. Mas viemos para cá e aqui devemos viver a nossa fé. Outro dia mesmo eu ouvia de uma pessoa, quando eu vou na minha terra, eu vou à missa. Mas quando eu estou em Belo Horizonte, eu não. Aqui também se vive a mesma fé cristã. E por isso mesmo, nós temos que evangelizar a grande cidade. O Papa Francisco diz também que nas cidades, nas suas ruas, em todos os lugares, ali existem pessoas que buscam sentido para a vida. E se a gente quer pensar numa grande cidade que poderíamos comparar com, por exemplo, Corinto na antiguidade, seria ou Nínive do profeta Jonas, nós poderíamos comparar com a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade portuária, plural, que tem de tudo, mas lá também os homens e mulheres precisam descobrir o sentido para suas vidas. Assim, por exemplo, uma vez eu estava lá no Corcovado olhando a cidade lá embaixo. Parecia um formigueiro, né? Do Corcovado ou do Pão de Açúcar, mais o Corcovado que você vê mais de perto, a movimentação da cidade. Os carros passando, a gente fica pensando desta forma. Todas aquelas casas, aqueles prédios, as favelas, há pessoas que moram ali, que buscam sentido para a vida, vão para lá ou para cá, estão tentando, de alguma forma, sobreviver neste mundo caótico, e a fé cristã tem uma importância muito grande a ser preservada e ser alimento destas pessoas. Por isso que o Papa diz assim: precisamos identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo. Isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. A presença de Deus acompanha a busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido para a sua vida. Deus vive entre os citadinos, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade e de justiça. Esta presença não precisa de ser criada, mas descoberta, porque ele já está desvendada. Deus não se esconde de quantos o buscam com coração sincero, ainda que o façam tateando de maneira imprecisa e incerta.
Nós vamos ver, portanto, nos próximos parágrafos, que o Papa, ao falar dos desafios das culturas urbanas, ele vai valorizar a cidade como lugar próprio de evangelização, lugar próprio de trabalho dos cristãos, da igreja, onde a igreja deve sair de si mesma, mas vai também apontar os desafios que nós temos nas grandes cidades. Sem dúvida, desafios maiores do que aqueles que nós encontramos nas zonas rurais. Nós devemos compreender a grande cidade e, a partir da nossa compreensão, procurar estabelecer, como Paulo apóstolo fez, como na Escritura outros o fizeram, e como nós também devemos fazer para evangelizar a grande cidade. Vai ser esse o tema que nós vamos desenvolver nos próximos blocos. Voltamos daqui a pouco.